Olá, meu nome é Laura de Araújo Rodrigues. Oi, eu sou Nathalie. Olá, meu nome é Rayane Brandão. E eu sou Estives. E eu sou Walter. Sejam bem-vindos ao nosso podcast em que falamos sobre o período da Revolução Francesa e principalmente os conceitos de direita e esquerda. Antes da gente falar sobre a queda dos antigos regimes políticos da Europa, precisamos saber o que foi o antigo regime. A política no antigo regime, do século XV ao século XVIII, se caracterizava pela monarquia absolutista, que concentrava todo o poder na mão do rei. Esse cargo era hereditário e sustentava na teoria do direito divino. A partir do século XVIII, surgiram na Europa pensamentos que questionavam o modelo econômico, social e político dos regimes, e foi chamado de Iluminismo. Os pensadores e adeptos da nova visão de mundo defendiam a liberdade, a felicidade e o conhecimento. Esses ideais foram se espalhando pela Europa, colocando as atuais organizações políticas em risco. Baseando-se nesses pensamentos, a partir de 1787, a organização política da França começou a ser questionada, evoluindo mais tarde para a Revolução Francesa, que foi o ponto inicial da queda dos antigos regimes na Europa. Essa revolução aconteceu na França entre 1789 e 1799. Ela foi o resultado da crise econômica, política e social no final do século XVIII, que foi consequência direta de uma sociedade marcada pela desigualdade. Bem, a França tinha se envolvido em algumas guerras, perdido e estava endividada, e os 98% da população de burgueses e camponeses, ainda por cima, estavam passando fome. Daí, já começaram a querer mudanças, né? O rei chegou, inclusive, a se unir com os Estados Gerais, formado pelo clero, que era o primeiro estado, nobreza, segundo estado, e os representantes da população, que era o terceiro estado, para tentar discutir essa questão. Mas acabou que deu tudo errado. O próprio rei dissolveu essa reunião e acabou que o terceiro estado formou a chamada Assembleia Constituinte. Decidiram que não dava mais, que a França precisava de uma constituição. E durante isso tudo, no dia 14 de julho de 1789, as camadas populares de Paris, enfurecidas, resolveram atacar a Bastilha, prisão que abrigava presos políticos do absolutismo. A população de Paris conseguiu tomar a prisão. Os constituintes, temendo que a violência aumentasse, tomaram algumas medidas para conter as ações do povo. Assim, os privilégios feudais foram abolidos na França e foi anunciada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Em 1791, foi promulgada a nova Constituição da França, que transformou o país em uma monarquia constitucional, e a Assembleia Constituinte transformou-se em Assembleia Legislativa. Nessa Assembleia, consolidaram-se dois partidos, girondinos e jacobinos. Os girondinos ficavam à direita da Assembleia e tinham uma postura mais conservadora em relação às mudanças em curso. Já os jacobinos ficavam à esquerda e partilhavam de uma posição mais reformista, que defendia a ampliação de reformas em curso no país. Porém, a monarquia constitucional não durou muito, já que em 1792, após uma série de revoltas, houve uma radicalização da revolução e levou a população a apoiar os jacobinos e a camada popular francesa. Assim, a monarquia constitucional na França caiu e anunciaram a instauração da República. Com a República, a Assembleia Legislativa transformou-se em convenção e o rei francês, naturalmente, foi destituído de sua função e foi executado na guilhotina em janeiro de 1793. Nisso, começou uma fase de terror na Revolução. Os jacobinos tomaram o poder e, liderados por Maximilien Robespierre, iniciaram uma fase de radicalização, que ampliou as reformas no país e perseguiu todos aqueles que se opunham a ela. O terror imposto pelos jacobinos levou os girondinos a organizar-se e reagirem. Com isso, os jacobinos foram destruídos do poder. Robespierre foi guilhotinado e a agenda reformista foi substituída por uma agenda mais conservadora e liberal. Em 1795, a convenção foi substituída pelo Diretório. Com o enfraquecimento dos jacobinos, os girondinos, à frente dos interesses da alta burguesia francesa, redigiram uma nova constituição e reverteram algumas medidas. A França permaneceu em uma onda de estabilidade política, social e econômica durante os anos seguintes, que fez com que a alta burguesia defendesse a implementação de um governo autoritário, presidido por uma figura de força. Essa figura era Napoleão Bonaparte, general do exército, famoso na época por liderar as tropas da França no exterior. Ele tomou o poder em 1799, quando organizou um golpe que ficou conhecido como Golpe do 18 de Brumário. Isso marcou o início do período napoleônico. Quando falamos de direita e esquerda no âmbito da discussão política, precisamos ter o cuidado em entender a quais vieses ideológicos eles estão associados.
Em geral, a esquerda é definida como partidários da mudança social, radicais ou revolucionários, ou moderados ou reformistas, que defendem sobre qualquer circunstância a noção de igualdade plena em todas as instâncias sociais. Enquanto a direita é definida como conservadores em defesa da divisão bem delimitada do sexo, da ordem civil, patriarcado e de religiões dominantes. Essa oposição se transformou numa nascente para diversos modelos que têm características datadas da Revolução Francesa, mas com particularidades de cada cultura, como democratas e republicanos, e socialismo e capitalismo. Eles se definem como ideologias adotadas por diferentes lugares e pessoas pelo planeta. Observando as organizações políticas, econômicas e sociais da atualidade com mais atenção, é bastante evidente como os ocorridos e consequências da Revolução Francesa serviram como divisor de águas nesses fatores, com suas influências ainda se desdobrando. Começando pela forma como funcionava a participação na política que, partindo da Revolução, começou a se estabelecer a inclusão de todas as classes de uma população nas decisões de governo. Esse modelo de organização foi gradualmente normalizado pelo resto do planeta e perpetua até os dias de hoje, em que o povo, mesmo sob a administração de um governo, possui forte participação e influência política. Pode-se considerar ainda como um grande marco o documento da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que declarava que todos os homens eram iguais perante a lei. Mesmo séculos depois, esse documento ainda tem inspirado muitas constituições de países democráticos pelo mundo. Nesse período, houve também a ascensão de poder da burguesia, ou seja, a parte da população que detinha bens de produção ou capital, como comerciantes, profissionais liberais e banqueiros. Com sua grande contribuição para a queda da monarquia e em outras posteriores influências de configuração governamental da França, é evidente como a burguesia conseguiu agir pelos seus interesses com êxito, e isso se observa atualmente com a implantação do sistema capitalista, em que existe a propriedade privada, a acumulação de capital e um sistema de preços e mercados competitivos. Trazendo a discussão para mais perto de nós, aqui no Brasil, as ideologias de direita e esquerda geram bastante polêmica, pois existe tanto uma polarização quanto uma intolerância política muito fortes dentro desse debate, fazendo com que pessoas de ambas as ideologias entrem em conflito com qualquer um que se oponha às suas ideias. É exatamente nesse contexto que se insere a ideia de totalitarismo. Essa polarização extrema pode fazer com que surja um sistema político que proíbe partidos de oposição, que restringe a oposição individual ao Estado e às suas alegações, e que exerce um elevado grau de controle tanto na vida pública quanto na vida privada dos cidadãos. Como exemplo, pode-se citar governos autoritários de ambos os espectros políticos. No espectro político da esquerda, o totalitarismo manifestava-se por meio do regime político de Joseph Stalin. No espectro da direita, tem-se o fascismo italiano como ápice da ideologia. Mas a ditadura militar brasileira também é um bom exemplo da intolerância e radicalismo que a direita chegou. Como solução para esse problema, muitos autores mencionam a ideia de centro. O centro inclui a busca por um espaço entre os dois lados marginais, tentando chegar a um consenso, a fim de evitar conflitos desnecessários. A oposição intermediária de centro traz a ideia de que, ao juntar as ideias de esquerda e de direita, é possível dar conta de todos os problemas políticos e sociais.